Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Sempre um motivo de alegria estar compartilhando algo com vocês aqui. Você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a fazer a sua inscrição. É muito importante para o crescimento desse canal que ainda está no início. Também te convido a ativar as notificações para que você venha a ser alertado pelo YouTube a cada vídeo novo publicado. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade. Pode espalhar para geral. Nesse momento eu vou estar comentando sobre o desempenho dos clubes brasileiros na Libertadores, né? Nessa segunda rodada da fase de grupos. Eu pude perceber que a maioria dos clubes brasileiros foram bem, né? Muitos se recuperaram, se reergueram na segunda rodada, porque alguns times em si começaram perdendo, né, na estreia, outros empataram na primeira partida, e agora na segunda partida, né, uns jogando dentro de casa, outros fora de casa, conseguiram vencer, né, conseguiram ir bem, né. E o único clube ainda que não engrenou na Libertadores foi o Santos, né. Santos não vem bem, Santos perdeu a segunda partida na fase de grupo, né. Dessa vez perdeu pro Boca Juniors, perdeu por 2-0, né? Mas o preocupante no Santos em si não é nem a derrota, em si a fase atual, né? Que não é boa, né? E o Santos tem, digamos que a sua oportunidade de se reerguer no jogo contra o The Strongest, né? O Santos vai estar jogando em casa e há grandes chances de voltar a vencer, né? E voltar a ter chances de classificação, né? Para passar de fase. Eu pude perceber aqui que o Atlético foi bem, né? O Atlético venceu o América de Cali por 2-1, né? O interessante nesse jogo foi o Hulk, né? O Hulk vem do banco de reserva, né? E acaba decidindo a partida com dois gols, né? Garante a vitória para o Atlético, né? O Hulk, que é esse jogador que a torcida do Atlético espera muito, muito dele, né? Na verdade, né? A torcida do Atlético tem uma expectativa em si nesses jogadores, pelas contratações que foram feitas e tudo mais nessa temporada. Mas tenha, digamos que, uma esperança a mais assim no Hulk, né? Por toda a sua capacidade em si, né? Em todo o glamour que tem essa contratação, né? Que foi, né? Essa contratação do Hulk, né? Então tem essa expectativa no nome dele, né? Ele acaba sendo fundamental para o Atlético vencer essa partida contra o América de Cali, né? E aqui o Flamengo foi bem, né? O Flamengo goleou, né? Esse União La Calera, né? O Flamengo venceu por 4-1, né? Um jogo que boa parte do tempo foi tranquilo para o Flamengo, né? O Flamengo sai no primeiro tempo com 2-0 no placar, né? E ali, uma partida bem calma, né? Acaba tendo, digamos que, alguns momentos preocupantes, que o Flamengo sofre um gol, né? E o Flamengo no segundo tempo tira o pé do placar, né? E ali, acaba que, ali, chegando no finalzinho da partida, o Flamengo faz o terceiro gol e faz o quarto gol, né? O quarto gol, aquela pintura do Pedro, né? Ele driblando os zagueiros e batendo de cavadinha ali na saída do goleiro. Então, o Flamengo termina a partida bem, né? Uma vitória boa parte do tempo tranquila, uma vitória segura. E mais uma goleada, né, desse time do Flamengo, né? O Flamengo acaba chegando aos 6 pontos no grupo, lidera o grupo, né? Um jogo bem calmo, bem tranquilo para o Flamengo, né? Aí tem aqui o Fluminense, né? Com o segundo Santa Fé, né? O Fred foi fundamental nessa vitória. O Fluminense venceu por 2-1. Um jogo dramático em si. Esse eu posso dizer que foi dramático, né? Porque o Fluminense faz 2-0 ali no início do segundo tempo, né? Aquele gol de cabeça do Fred, né? E se imagina que seria aquele jogo tranquilo, né? Até o final, né? O Fluminense, minutos depois, sofre um gol e depois tem o Egídio expulso, né? A partir do momento que tem o Egídio expulso, né? Mas até um pouco antes do Egídio ser expulso, o Fluminense sofre essa pressão, né? O Santa Fé começa a alçar a bola na área, começa a empurrar o time do Fluminense para trás, né? O jogo leva tons dramáticos em si, né? Aquele jogo que tem aquela carga muito grande, né? Pela Libertadores em si, pela competição, né? Jogos bem duros, bem pegados. E acaba ali quem garante a vitória, assim, pelo segundo em tempo em si é o Marcos Felipe, né? Fecha o gol ali, né? Não deixa passar nada ali, né? E acaba ali que o Fluminense garante a vitória, né? A vitória é bem importante, né? O Fluminense que empatou na estreia com o River Plate, né? O Fluminense com essa vitória, quando o Santa Fé chegou aos 4 pontos, né? Tá dividindo a liderança com o River Plate, né? E foi boa. Na verdade foi um resultado bem
importante, né, para o Fluminense em si, né, nessa segunda rodada, nesse jogo, diante a dificuldade no decorrer da partida, né. Tem aqui o Inter, né, o Inter venceu o Deportivo Táchira por 4-0, né, um jogo bem tranquilo, bem seguro do Inter também, né, o Inter que tem essa base dessa reta final do Campeonato Brasileiro, né, o qual o Inter por pouco não foi campeão, né, tem ali o Thiago Galhardo, o Yuri Alberto ali na frente sempre marcando gols, Patrick um pouco mais recuado, mas chegando com presença de área ali para fazer gols ou dar assistência, o Cuesta ali atrás, né, defendendo, né, esses 4 jogadores que, digamos que tem feito a diferença no Inter, né, são jogadores bem fundamentais assim ali em toda a construção da jogada, no funcionamento do time em si, né, o Inter que com essa base assim tem tudo para, digamos que, brigar ali na Libertadores, nas fases decisivas, né, e fazer uma boa campanha, né, e chegar ali na reta final, né, quem sabe, pelos jogadores em si, pelo conjunto em si, pelo treinador, pelo esse Miguel Ramírez, tem tudo para dar certo na Libertadores. Palmeiras teve uma vitória tranquila também, né, goleou Del Valle por 5-0, né, jogando em casa. Palmeiras que também tem essa base em si, né, desses jogadores que são atuais campeões, né, da Libertadores, né, e um time que tem um elenco titular muito bom, reserva também são bons, né, então esse time do Palmeiras é repleto de bons jogadores, né, essa que é a verdade, né, ali você tira 1 ou 2 jogadores, né, e consegue manter a mesma qualidade em si, né, essa equipe comandada pelo Abel Ferreira, né, é boa, né, bom treinador com proposta de jogo interessante, assim, legal. E quando o Palmeiras joga contra times assim, digamos que mais recuados em si, o Palmeiras vai bem, né? O Palmeiras tende a funcionar, né? Digamos times que não oferecem tanto perigo ao Palmeiras, né? O Palmeiras venceu tranquilamente jogando em casa, né? Lembrando que na primeira partida do Palmeiras, o Palmeiras vence ali nos acréscimos, ali no último minuto, né? Aquele gol de cabeça ali do Danilo. Tem aqui o São Paulo, né? São Paulo venceu o Rentistas. E aqui um jogo que boa parte do tempo São Paulo teve com 1-0 no placar, né? Jogo seguro em si, né? São Paulo teve algumas dificuldades ali, né? Até chegar ao segundo gol. E esse São Paulo que vem bem, né? São Paulo nas mãos do Crespo tem jogado bem, tem feito boas partidas, né? No Campeonato Paulista alguns jogos goleia, vence com tranquilidade. Estreia da Libertadores venceu por 3-0 fora de casa. Então é um time que vem bem, né? São 8 vitórias seguidas, né? Não é por acaso. Acho que o Crespo no comando tem, digamos que, passado boas instruções para os jogadores em si, né? Dá para observar assim o desempenho deles em campo, né? O São Paulo, se continuar, né, nessa pegada em si, né, nesse ritmo, também é uma equipe para, digamos que, chegar na reta final da Libertadores. E tem aqui o brasileiro, né, que está numa situação mais preocupante, que é o Santos, né? Santos foi derrotado pelo Boca Juniors, né, 2-0, né? E a segunda derrota do Santos na fase de grupo da Libertadores, né? Santos perdeu o primeiro jogo em casa, perdeu esse agora fora, né? E o preocupante do Santos, né, não é nem essa derrota fora de casa, né? Porque o Boca Juniors é um adversário complicado, é um jogo difícil, né? Mas em si é a fase atual do Santos que não vem bem, né? É engraçado que é a base do time esse time que chegou na final da Libertadores, né? Que foi derrotado ali nos acréscimos pelo Palmeiras, né? São praticamente os mesmos jogadores, né? Se saiu 1 ou 2, né? Me recordo agora que o Soteldo saiu, né? Mas se for pegar assim, é boa parte dos mesmos jogadores, né? E ali tá sem treinador, né? Ainda não contratou um novo treinador, né? Tá com um treinador interino, né? E tá tendo toda essa dificuldade, né, para pontuar na Libertadores, né? E a grande chance pro Santos é esse jogo de agora, né, na próxima rodada, né, contra o The Strongest. Santos joga em casa, na Vila Belmiro. É verdade que não vai ter a torcida, mas é o seu campo, né, é o seu território, o estádio de tantas glórias, né? E digamos que é nessa casa, né, a casa do Santos, que o Santos tem essa possibilidade de digamos que retomar a boa fase em si, né? Voltar a vencer, né? O Santos precisa vencer esse jogo, né? Creio que nessa partida nem o empate seja um bom resultado, né? Por estar jogando em casa, né? O Santos tem nenhum ponto, o The Strongest também não tem. The Strongest, quando joga longe da altitude, tem dificuldade, né? Então,
é o jogo pro Santos entrar para vencer, né? Essa que é a verdade. Então, o balanço geral dessa segunda rodada dos times brasileiros da fase de grupo é que a maioria dos clubes brasileiros em si foram bem, né? Muitos se reergueram, se recuperaram, como eu disse no início, né? Alguns na verdade começaram perdendo na estreia, outros empataram na estreia e na segunda rodada foram bem, né? Essa que é a verdade. Só o Santos que tem essa, digamos que, essa situação mais delicada em si na Libertadores. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida aí para fortalecer. Também deixa um comentário aí do que você achou desse vídeo. Se você tá esperançoso com o teu time na Libertadores. E é isso, rapaziada. Tamo junto.